Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Estamos aqui fazendo essa live, certo? Na verdade, é uma reflexão, certo? A qual iremos fazer no dia de hoje, certo? Hoje é dia 5 de agosto de 2020. Eu quero falar rapidinho com os amados sobre humildade. A palavra é humildade, certo? E para falar de humildade, certo? Nós iremos ler Mateus capítulo de número 18. Mateus 18, a partir do versículo de número 1 até o de número 5. Então, bora lá. Mateus 18, a partir do versículo de número 1 até o de número 5. O título diz assim: quem é o mais importante? Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Bora lá. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino de Deus. E aí ele continua, versículos 4 e 5 agora. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Então, queridos, vemos aqui nesse texto, certo? Texto esse, pronunciado pelo próprio Jesus Cristo, que a criança é símbolo de humildade, conforme Mateus, capítulo de número 18, versículos 1 até o de número 5. Então, para a gente falar de humildade, a gente vai usar esse texto. A criança é símbolo de humildade, conforme o texto qual nós acabamos de ler. Então, por que a criança é símbolo de humildade? Primeiro, talvez porque perdoam com facilidade. A criança perdoa com facilidade. Os adultos, eles têm dificuldade de perdoar, de se perdoarem, mas a criança não. A criança não. Observe quando duas crianças, não sei se você já observou, quando duas crianças, quando elas brigam, certo? Rapidamente elas fazem as pazes. Já observou isso? Elas brigam, mas daqui a pouco elas fazem as pazes e voltam a brincar como se nada tivesse acontecido. Interessante. Brigaram agora, há pouco instante, mas daqui a pouco elas estão fazendo as pazes como se nada tivesse, acontecido.
e simplesmente voltam às pazes, a brincar. Mas os adultos não. Os adultos não. Em segundo lugar, a criança é símbolo de humildade, talvez porque são simples e puras. As crianças são simples e puras. É por isso que Jesus foi lá e, trouxe logo uma criança para falar, certo? Para trazer esta reflexão, entendeu? A criança, talvez porque são simples e puras, a criança, ela não tem a mesma maldade e malícia do coração dos adultos. Jamais uma criança vai ter a mesma maldade ou a mesma malícia que os adultos. Então, por isso que nós estamos falando de humildade, conforme o texto, o qual nós acabamos de ler. A criança, às vezes, o luxo e a vaidade que as envolvem procedem mais dos pais do que delas mesmas. Procedem mais dos pais do que delas mesmas, se referindo ao luxo, à vaidade. E a criança não sabe o que é luxo, o que é vaidade, certo? Mas, todavia, os pais acabam ostentando a vaidade da criança. Então, queridos, terceiro, por que a criança é símbolo de humildade? Talvez por causa de sua sinceridade. A criança ela é muito sincera. A criança é sincera. Talvez por causa de sua sinceridade. Elas não sabem, as crianças, elas não sabem ser hipócritas, que nem os adultos. E quando eu falo adultos, eu estou falando de mim também. As crianças, elas não sabem ser hipócritas como os adultos. As crianças, elas não sabem esconder sentimentos ou deixar para outra hora, porque as crianças são humildes. Marcos apresenta, o evangelista Marcos, ele apresenta o contexto que envolve esta lição do mestre. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, no versículo de número 34, Marcos apresenta o contexto que envolve esta lição do mestre. Havia discutido entre si qual era o maior. Já viu? Já observou que a gente tem visto aí pessoas que estão atrás de posição, que estão atrás de serem reconhecidos. Porque eu sou o maior. Porque fulano é o maior. Porque eu sou o teólogo, da hermenêutica, da exegese, da homilética, Então escute o que está escrito em Marcos 9, versículo de número 34. Vamos ler a partir do versículo de número 33. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Olha a pergunta que Jesus fez para eles. Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Olha a discussão deles. Quais deles eram, certo?
eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Queridos, nós somos apenas servos, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor é somente para o nosso Deus. Amém ou não amém? E para a gente concluir, nós temos aqui alguns exemplos de humildade. O primeiro exemplo de humildade, Abigail. Abigail, ela se humilhou, né? Se você quiser conhecer essa história, vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 24. Abigail, ela foi humilde, ela se humilhou na presença de Deus. Em segundo lugar, o publicano foi justificado porque reconheceu sua miséria. Ou seja, o publicano foi justificado porque reconheceu sua miséria. Lucas 18, do versículo de número 9 até o versículo de número 14. Aí, em terceiro lugar, olha um outro personagem bíblico que se humilhou também, foi humilde, Naamã. Naamã, você conhece a história de Naamã. Naamã se humilhou e desceu as águas do rio Jordão. Naamã foi humilde, ele se humilhou. Aí, para a gente pegar como referência, né, o porquê que Naamã se humilhou, ele foi humilde. Depois você leia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 28. Vê lá quem é que Deus escolhe. Vai lá, vê lá o que é que Deus está falando. Em 1 Coríntios 1, 28. Queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, até Manassés se humilhou. Até Manassés se humilhou. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 17. Até Manassés se humilhou na presença de Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33, do verso de número 10 até o de número 17. Mas presta atenção para a gente agora fechar com chave de ouro, certo? Mas a verdadeira lição de humildade, certamente foi de quem? Foi de Jesus, porque ele me amou. Agora veja aqui atrás, ó, dá uma olhadinha aí, ó, olha, vê aí o que é que está escrito aí, ó, vê o texto, vê se dá para ver o texto, tá vendo aí, ó, porque ele me amou, tá vendo? Ó, porque ele me amou primeiro. Por isso que nós, né, devemos amar uns aos outros, né? Aqui é o nosso tema já, né, da campanha de missões nacionais agora para 2020, né? Porque ele me amou. Amém, queridos? Amém ou não amém? Jesus Cristo, ele foi humilde. Jesus Cristo foi humilde em seu nascimento. Jesus Cristo foi humilde no seu estilo de vida. Até no seu estilo de vida, Jesus Cristo foi humilde. Jesus Cristo foi tão humilde que ele chegou a lavar os pés dos discípulos. Ei, querido, ei, querida, vai lavar os pés dos discípulos. Deus te escolheu
para servir. É melhor servir do que ser servido. Amém ou não amém? Jesus Cristo também foi humilde na entrada em Jerusalém, na sua morte. Até na sua morte, na entrada de Jerusalém, ele foi humilde. Na sua morte, ele também foi humilde no seu enterro. Mas a gente teria vários assuntos, vários temas. A gente poderia tratar de vários exemplos aqui de Jesus Cristo, porque ele foi humilde. Amém ou não amém? Mas agora, Jesus Cristo, mas agora ele está exaltado para todo o sempre. Jesus Cristo agora, ele está exaltado para todo e sempre. Queridos, já estou encerrando, que nós já estamos aí, eu acho que 15 minutos indo para 16 minutos. A soberba do homem, grave bem isso, olha, eu vou falar aqui baixinho para você ouvir. A soberba do homem, a soberba do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 29, verso de número 23, versículo de número 23. Provérbios 29, versículo de número 23. Vou repetir. A soberba do homem, a soberba do ser humano, certo? Ou abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Eu quero orar por você, para a gente concluir. Amém? Eu quero fazer um clamor por você agora nesse momento. Feche os olhos. Querido Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Deus, que eu venha diminuir, que nós venhamos diminuir e que o Senhor, Deus, venha aparecer. Porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor. Só o Senhor é digno de ser exaltado. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha cair por terra todo espírito de soberba, todo espírito de arrogância, todo espírito de ganância, que venha cair por terra das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus, continua conosco. Nos dá, Deus, assim, um mês abençoadíssimo. O mundo diz que o mês de agosto é o mês do desgosto. Mas para nós, servos do Senhor, o mês de agosto é mais um mês abençoadíssimo. Toma a direção de tudo aquilo que nós iremos fazer nesse mês. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fica aqui esta palavra de reflexão para as nossas vidas. Amém? Um forte abraço. Lembre-se, estamos juntos e ajoelhados. Compartilha aí esse vídeo, certo? E pede para os seus amigos se inscrever no nosso canal. Vai lá no YouTube, Pastor Degenaldo Conrado de Matos. Está lá, Pastor Degenaldo, esposa Simone. Pastor Degenaldo Conrado de Matos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, meus amados.